Queridos ouvintes da Palavra do Eterno e do canal Extermina Heresias 10, em continuação do nosso tema, Pastor não é cargo de homem, provei no meu primeiro vídeo que o texto de Efésios 4:11 se refere a dons e não a cargos, e vou provar neste vídeo que a igreja do primeiro século não teve pastor e que nenhum dos apóstolos foram chamados de pastores. Vamos prosseguir. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23, que diz assim: E havendo-lhe por comum consentimento eleitos anciões em cada igreja. Aí eu pergunto a você, por que não está escrito aqui eleitos pastores? Resposta simples e objetiva: porque cargo de pastor nunca existiu. Por isso está escrito eleitos anciões. Atos 15:2, confira na sua Bíblia. E tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Por que não foi aos apóstolos e aos pastores? Resposta simples e objetiva: porque cargo de pastor nunca existiu. Atos 16:4. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregaram para serem observados os decretos que havia sido estabelecido pelos apóstolos e anciões. Por que esses decretos, esses mandamentos, não foram estabelecidos pelos apóstolos e pastores? Resposta simples e objetiva: porque cargo de pastor nunca existiu. Atos 15:23. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciões e os irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, Saúde. Por que não está escrito aqui por intermédio dos apóstolos e pastores? Resposta simples e objetiva: porque cargo de pastor nunca existiu. E eu estou provando aqui para vocês que a igreja do primeiro século não teve pastor. Atos 20:17, versículo 17, de Melito mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. Por que não está escrito aqui? Mandou de Éfeso chamar os pastores. Resposta simples e objetiva: porque cargo de pastor nunca existiu. E você agora vai pular do versículo 17 para o versículo 28. Eu vou filmar aqui para vocês, deixa eu subir aqui, Versículo 28. No versículo 17 ele chama os anciões. E no versículo 28 ele diz assim: olhai por vós mesmos e sobre todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus. Por que não está escrito aqui vos constituiu pastores, para apacentardes a igreja de Deus? Por que no versículo 17 ele fala ancião e no versículo 28 ele fala bispo? É a mesma coisa, a diferença é apenas o idioma. Bispo vem do latim e ancião do hebraico, mas significa a mesma pessoa. E presbítero do grego. Ou seja, as três palavras são sinônimas. Eu vou explicar isso mais à frente. Então perceba aqui que não está escrito aqui constituiu pastores, está escrito aqui constituiu bispo, que é a mesma coisa que ancião, para apacentar a igreja de Deus, porque ninguém é dono de igreja. Deus é o dono da igreja através de Cristo. Provei para vocês, biblicamente, que a igreja do primeiro século não teve pastor. Você não vai encontrar a palavra pastor em Atos dos Apóstolos em nenhum lugar do livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Pastor nunca foi título. Pastor nunca foi cargo. E agora eu vou mostrar para vocês que todos os apóstolos eram chamados de anciões e nunca foram chamados de pastores, porque o título de pastor nunca existiu. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. O apóstolo Paulo ele diz assim: não despreze o dom que há em ti, a qual te foi dado por profecia. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que profeta é dom, quebrando a falsa interpretação de Efésios 4:11, que eles falam que profeta é cargo, que pastor é cargo, que evangelista é cargo.
Então aqui Paulo já quebra essa heresia da falsa interpretação de Efésios 4:11, dizendo que profecia é dom. Ele não chamou Timóteo de profeta. Timóteo não tinha cargo de profeta. E ele diz assim, com a imposição das mãos do presbítero. Paulo está falando dele mesmo aqui. E eu vou provar para vocês que Paulo estava falando dele mesmo aqui, se chamando de presbítero, ancião, no próximo versículo que eu vou mostrar para vocês. E diz assim, por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então veja que 1 Timóteo 4,14, Paulo está falando dele mesmo. Né? Em 2 Timóteo 1,6, Paulo diz assim, ó, desperte o dom de Deus que existe em ti, ou seja, o dom da profecia, pela imposição da mão do presbítero, que ele falou em 1 Timóteo 4,14, e aqui, em 2 Timóteo 1,6, ele fala pela imposição das mãos deles. Então está provado que o apóstolo Paulo se denominou presbítero. Agora vamos provar dentro das Escrituras que o apóstolo Pedro e o apóstolo João também eram presbíteros e anciões. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Vamos ler aqui. Aos presbíteros, ou seja, Pedro escrevendo aos presbíteros, que são a mesma coisa que ancião. Admoesto eu, ou seja, Pedro está dizendo aqui, admoesto eu, Pedro, que também sou presbíteros com eles. Ué, por que Pedro aqui não se denominou pastor? Por que não está escrito aqui, aos pastores admoesto eu que também sou pastor? Resposta simples e objetiva. Porque o cargo de pastor nunca existiu. Isso é invenção de denominações evangélicas. Isso não veio da Bíblia. Isso não veio do ensinamento do Evangelho. Vamos prosseguir aqui. E olha aqui o versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Ou seja, a ordem aqui aos presbíteros anciões para apacentar o rebanho de Deus, não foi a pastores, não foi a ninguém com cargo de pastor. Por que não está escrito aqui aos pastores? Simples, porque os apóstolos reconheciam que Cristo é o único pastor, João 10,16, e haverá um rebanho, que é a sua igreja, e um pastor, Jesus Cristo. E diz aqui, ó, não por força, mas voluntariamente. Aí eu pergunto a você, voluntariamente é por dinheiro? Resposta, não. Agora, para a gente encerrar, vamos provar que o apóstolo João também foi ancião ou presbítero, que é a mesma coisa. Abra sua Bíblia em 2ª carta de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim, o ancião, a senhora eleita. Por que não está escrito aqui os pastores, o pastor, a senhora eleita? Resposta simples e objetiva. Cargo de pastor nunca existiu. O único pastor é Cristo. João 10,16. Agora eu estou aí subindo aí o texto aí para vocês verem. Abra agora na 3ª carta de João, capítulo 1, versículo 1. O presbítero ao amado Gaio. Ué, por que não está escrito aqui o pastor ao amado Gaio? Simples. Cargo de pastor nunca existiu. Nenhum dos apóstolos teve cargo de pastor. Então veja que na 2ª carta ele diz o ancião, falando dele mesmo, e na 3ª carta ele diz o presbítero, falando dele mesmo, porque ancião e presbítero é a mesma coisa. Né? Presbítero é a palavra grega para se dizer ancião. Isso em qualquer dicionário bíblico você vai encontrar essa resposta. Mas nem o dicionário bíblico essas pessoas têm capacidade de ler. Por isso são aí facilmente enganados por denominações evangélicas. Então aqui provei para vocês, biblicamente, que nenhum apóstolo foi chamado de pastor, teve cargo de pastor. Né? Ele se denominava anciões, bispos ou presbíteros, né? Igual aos outros, né? Que estavam à frente do povo, protegendo a igreja de Cristo contra as heresias do judaísmo. Então, vou encerrar por aqui este vídeo. Compartilha este vídeo, deixa seu like, para que pessoas possam conferir nas Escrituras Sagradas tudo que eu abordei nesse vídeo e possam chegar ao conhecimento da verdade. Ok? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e fiquem
na paz.